Graça e paz. Vamos abrir no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Talvez Jesus, ao dizer isso, estivesse mencionando o fato de que os judeus examinavam as Escrituras e pensavam que, por assim fazer, estavam recebendo a vida eterna. Ou pelo fato de possuírem as Escrituras, examiná-las, eles já tinham a vida eterna. Talvez esse fosse o julgamento deles, a maneira deles pensarem. Mas isso, irmãos, era um erro deles, um erro com consequências seríssimas. Jesus Cristo é a vida. Ele mesmo disse diversas vezes: Ele é a vida e Ele veio a este mundo para nos conceder a vida eterna, que é Ele mesmo. A vida que Cristo veio nos oferecer não tem nada a ver com religião. A vida que Ele veio nos oferecer é Ele mesmo vivendo em nós. Por isso, Ele diz: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas, preste atenção aqui, que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão a vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. No entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Eles estavam examinando as Escrituras, mas não perceberam que as Escrituras apontavam para Cristo, falavam de Cristo, testificavam de Cristo, testemunhavam de Cristo. As Escrituras são setas de Deus que apontam para Cristo. Essa é a finalidade das Escrituras. Mas eles não perceberam. Estavam com as Escrituras nas mãos, mas estavam também cegos para perceberem Cristo, a pessoa de Cristo nas Escrituras. Isto é algo terrível. E mais terrível ainda é o fato de que, depois que Jesus falou com eles, eles continuaram recusando a ir a Ele, crer nele, para ter vida. Note a parte final do versículo 39, que Jesus diz: são elas
mesmas que testificam de mim, falando das Escrituras. Isso enfatiza que Jesus é o assunto das Escrituras. Lucas, capítulo 24, versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Preste atenção aqui. O que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, toda a Escritura aponta para Cristo, fala de Cristo, indica para Ele. Atos capítulo 3, versículo 18. Três 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Viram? O que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Esse padecer aqui é uma referência à morte de Jesus na cruz. Atos capítulo 10, versículo 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Dele todos os profetas dão testemunho. Se alguém não percebe isso ao estudar as Escrituras, está deixando de lado aquele que é o foco das Escrituras, Jesus Cristo. Se alguém não perceber isso ao estudar as Escrituras, ao abrir as Escrituras, não perceber a pessoa de Jesus, está perdendo não apenas o seu tempo, mas também a salvação. As Escrituras não são coletâneas aleatórias de documentos religiosos. Não são. As Escrituras não são coletâneas de documentos religiosos, coletâneas aleatórias. As Escrituras têm um objetivo único: trazer o testemunho da pessoa maravilhosa, incomparável do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os holofotes das Escrituras focalizam a pessoa de Cristo. As Escrituras foram dadas a nós pelo próprio Deus e escritas com uma finalidade: testificar de Jesus, conforme Ele mesmo disse: as Escrituras testificam de mim. Então, irmãos, Jesus Cristo é o foco das Escrituras. Ele é o eixo das Escrituras. Cristo é o centro da revelação das Escrituras. O objetivo das Escrituras é trazer o testemunho de Jesus.
Devemos estudar as Escrituras para encontrar Cristo e conhecê-lo em uma relação de intimidade com Ele. Sem Cristo revelado nas Escrituras, não faz nenhum sentido estudá-la. Para quê? Na época de Jesus, havia uma religião bem organizada, mas não tinha vida, porque Cristo estava de fora do sistema religioso deles. Mesmo depois de Jesus ter dito isso, eles continuaram rejeitando o Senhor Jesus Cristo, rejeitando aquele para o qual as Escrituras apontavam. E por quê? Eles continuaram rejeitando, não porque não entenderam. Não é porque não entenderam. Se você continuar rejeitando, não é porque você não entendeu o que Jesus está dizendo aqui na sua palavra. Eles continuaram rejeitando. Sabe por quê? Porque eles amavam a religião deles. Eles amavam as tradições deles. Eles amavam as interpretações e opiniões que eles tinham acerca das Escrituras. E também porque amavam suas vidas pecaminosas. Amavam os seus pecados, a ponto de não abrir mão de tudo para ganhar a vida de Cristo, o próprio Cristo vivendo em nós, para ganhar o reino de Deus. Com Cristo é tudo ou é nada. Ou você abre mão de tudo que impede o seu relacionamento com Ele, ou então você não terá o Senhor. Essa vida que o Senhor veio trazer para nós é uma substituição. Na morte com Cristo na cruz, nós perdemos a nossa vida pecadora. E pela nossa ressurreição, juntamente com Cristo, como diz a palavra, nós ganhamos a vida de Deus, a vida de Cristo, que é esta vida eterna, que está aí o texto dizendo. Mas tem uma substituição. Eu quero a vida de Deus, a vida eterna. Não é quando chegarmos no céu, não, é aqui e agora, porque é a vida de Cristo, a vida que nos salva. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Por causa do pecado, todo mundo é inimigo de Deus, todo mundo nasce inimigo. Há uma inimizade profunda, uma inimizade de natureza. Só que Jesus Cristo naquela cruz, Ele fez a reconciliação. Ele, como Ele mesmo disse, quando for levantado da terra, isto é, na cruz, quando Ele foi pregado, Ele foi levantado, e nesse momento do seu levantamento da terra sobre a cruz, Ele cumpriu a sua promessa que Ele nos fez, e a promessa é esta: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Evangelho de João capítulo 12, versículo 32. Então Jesus nos atraiu do ponto de vista espiritual e nos levou a morrer com Ele. Ele morreu e nós morremos.
E assim foi feita a reconciliação. Mas o texto diz, muito mais, lê de novo, muito mais, depois de reconciliado, tem um muito mais aí, porque não parou na cruz não, a obra de Deus continua. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Muito mais o quê? O que é muito mais? A vida de Cristo. Seremos salvos pela sua vida, a vida que ganhamos com Ele, na ressurreição juntamente com Ele, a vida que Ele vencer em nós, porque esta vida já é Ele mesmo vivendo em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Repare, é uma substituição. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo, Gálatas 2:20, 19 e 20. Já estou crucificado com Cristo. Ou ele estava mesmo crucificado com Cristo do ponto de vista espiritual para Paulo, ou Paulo era um louco. Era um louco. Eu estou crucificado com Cristo. Se ele não estava, mas ele estava, porque ele estava crendo na palavra de Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, porque a minha vida pecadora, o meu eu, o meu ego perverso, foi crucificado com Ele na cruz. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Você crê? Crê ou não crê? Porque é preciso crer. Cristo vive em mim. A vida cristã nada mais é do que Cristo vive em mim. A vida cristã não é o que eu faço, é o que Cristo é em mim, é o que Cristo vive em mim. Portanto, não faça como aqueles religiosos, mas creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior, como diz a palavra. Irmãos, nós precisamos crer nesta verdade fundamental da nossa morte com Cristo. Porque quando eu creio a minha morte com Cristo, eu sou livre da minha vida pecadora, e Cristo passa a viver em mim. No versículo 40 do texto de João 5, Jesus diz, preste bem atenção no que Jesus diz aqui: contudo por quê? Porque eu falei com vocês, eu sou a vida, eu vim, estou revelando. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Vir a mim. Eu só posso ir a Jesus porque Ele me levou a Ele. Porque Ele me levou a Ele. Jesus na cruz me atraiu, me puxou, me levou a Ele, a sua pessoa, me identificou com Ele na cruz. E quando eu creio que eu estou atraído em Cristo, eu estou indo a Ele pela fé. Aqui está a manifestação da arrogância com pitadas de religiosidade, que fica ainda mais arrogante, insuportável. Não queremos ir a Jesus.
arrogância. Vir a mim para terdes vida. Ou vir a mim para receber essa vida. É a nossa maior e imprescindível necessidade. Vida. Vida. Eu preciso desta vida. É a minha maior necessidade. E Jesus tem para me dar. Agora, esse não querer, esse recusar ir a Jesus é a maior tragédia do ser humano. Eu não quero. Não quero. Tudo bem? Você não quer? Tudo bem. Ninguém vai obrigar. Mas continua sendo a sua maior necessidade, a minha maior necessidade, a nossa maior necessidade. A vida que Cristo veio nos conceder. Jesus disse, em João 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas é preciso crer. É preciso crer. Tem que passar na cruz. Quem entrou na morte com Cristo, na cruz, com Cristo também chegou à vida real. E a vida real é Cristo vivendo em nós. A palavra diz em Colossenses capítulo 3, versículo 3 e 4. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O que é esse morrestes aí? Porque o texto disse, porque morrestes. O que é esse morrestes? Sabe o que é? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus dizendo. A palavra de Deus afirma, morrestes. A fé nesta palavra de Deus responde, morri. A palavra de Deus afirma, Cristo nossa vida. Porque aí foi dito, quando Cristo que é, preste atenção, não é será, Cristo que é a nossa vida, a minha vida. Então a palavra de Deus afirma, Cristo, nossa vida. A fé responde, Cristo, minha vida. Para você receber em si esta vida que Jesus veio trazer, você precisa, primeiro, reconhecer que esta vida é o valor supremo para você. Primeiro, você precisa reconhecer que esta vida que Jesus veio trazer é o valor supremo. Não é um valor, não é um grande valor, é o valor supremo para você. Você precisa reconhecer também que você necessita dela. Primeiro, reconhecer que esta vida é um valor supremo para você. Reconhecer que você necessita dela.
e reconhecer que você precisa desprezar, renunciar, abrir mão, tudo o que impeça a obtenção deste bem supremo. O que impede uma pessoa de possuir esta vida de Cristo? O que impede? É a vida pecadora dela. É a vida pecadora que a pessoa tem que impede. João capítulo 12, versículo 25. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Quem ama a sua vida, perde-a. Essa vida que você ama é a vida pecadora, herdada de Adão. É esta vida que precisa ser aborrecida, precisa ser renunciada. É esta vida. Quem ama a sua vida, perde-a. Se você ama, se você continua agarrado a ela, você vai se perder com ela no inferno. Mas tem outra opção, bem melhor. Quem odeia, a sua palavra usa ódio. Tem uma que fala quem aborrece, é pouco mais leve. Essa diz quem odeia. Quando você odeia uma coisa, uma pessoa que você odeia mesmo, que não gosta, eu odeio, então que morra. Eu não quero nada com uma coisa que eu odeio. Esse sentimento que eu preciso ter pela minha vida pecadora. Minha vida pecadora. Se você não tem esse sentimento, você não vai ficar livre dela. Porque quando a gente abre mão dela, aí há substituição. Você perde a sua vida pecadora e no lugar entra a vida eterna. É uma troca. Deus salva a gente. Eu tenho vida para dar para você, só que é na base de troca. Na base de troca. É como alguém que chega na sua casa e você tem uma geladeira muito antiga, não funciona mais, o motor está arrebentado, não gela nada. Você está pensando em jogar fora mesmo, mas chega alguém muito bondoso e propõe um negócio. Ele diz assim: olha, eu tenho uma geladeira novinha, está aqui no carro, no caminhão, novinha, da melhor qualidade. Eu quero fazer um negócio com você. Que negócio? Não, eu quero trocar. Mas a minha geladeira é muito velha. Não, mas eu quero trocar. Mas é velha, não dá. O dinheiro é meu, eu tenho dinheiro, eu quero fazer esse negócio com você, eu quero levar a sua velha e te dar uma nova. Não é um bom negócio? Foi o que Jesus fez na cruz. Eu fico com a sua velha vida arrebentada de pecado, vida terrível, terrena, materialista, diabólica, vida que segue o pecado mesmo. Eu fico com ela. Eu fico com ela. Eu levo ela para a cruz comigo. Eu vou crucificar a sua vida. Eu vou livrar você dela.
e na minha ressurreição eu vou te dar a minha vida. Só que a minha vida vai entrar no lugar da vida que eu vou tirar na cruz, porque não é vida sobreposta, não é uma em cima da outra, não. Ele tira a nossa, põe a dele. Não é um bom negócio? Quando é que vamos fechar esse negócio com Deus? Eu creio. Amém?